Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre medidas preventivas e corretivas para vibração. É um agente que nem todo mundo leva em consideração quando faz suas avaliações, meio deixar de lado, mas ele é bem importante e por isso resolvi comentar sobre isso. Então, vamos começar pelas medidas preventivas. Onde é que está isso aqui? Você encontra principalmente na NHO 9 e na NHO 10, nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. E eu vou ter aqui, as medidas preventivas são ações que visam a minimizar a probabilidade que as exposições à vibração causem prejuízo ao sistema mão e braço, e no nosso caso também corpo inteiro, e a evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Então, esse é o objetivo. Devem incluir, olha lá, primeiro, monitoramento periódico da exposição. E isso aqui é um problema. Esse monitoramento, em boa parte das empresas, não é periódico, não há uma periodicidade. Às vezes não é nem feito, na verdade. O ideal é que eu tivesse uma frequência boa, né, pelo menos, sei lá, semestralmente, para ir acompanhando a evolução, porque, digamos que você fez a avaliação hoje, esse equipamento que o trabalhador está fazendo alguma atividade, ele vai desgastando. Então, uma coisa é você fazer a avaliação em janeiro, outra coisa é você fazer a avaliação talvez em setembro. E é muito comum termos problemas de manutenção nas empresas. Então, esse monitoramento iria ajudar a identificar. E além desse monitoramento, a informação e a orientação dos trabalhadores, lógico, tem que orientar os trabalhadores, e por fim, o controle médico. Para saber, o médico depois vai verificar, olha, apesar do que vocês estão fazendo, não está dando certo. Então, esse controle médico iria ajudar em relação a isso. O monitoramento periódico consiste em uma avaliação sistemática e repetitiva. Então, por isso que eu estava falando do monitoramento. E tem outra também, eu já falei isso aqui várias vezes, mas sempre é bom alertar. Pegar uma amostra em nada é exatamente a mesma coisa. Isso não é o monitoramento. E é como é feito. E às vezes é uma amostra em 10 minutos de um determinado dia. Então, no outro dia, a atividade foi mais intensa, no seguinte foi menos intensa, eu preciso de uma amostral maior para ter realmente uma certeza daqueles valores. Certeza não, para diminuir o erro, tá? Então, o monitoramento consiste em uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle visando a um acompanhamento do nível de exposição, tendo em vista a introdução ou a modificação das medidas de controle sempre que necessário. Tá. E os trabalhadores devem ser informados e orientados sobre o quê? Bora lá. Primeiro, riscos decorrentes da exposição à vibração. Então, o trabalhador tem que saber quais são as consequências em relação àquela exposição de vibração que ele está. Isso é função nossa passar para ele. O seguinte, cuidados e procedimentos recomendáveis para a redução da exposição, como, por exemplo, dentro de condições seguras, utilizar um mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Então, preensão, né, envolver o objeto. Eu lembrei até uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava ainda como estagiário na construção civil. E eu lembro que tinha um trabalhador trabalhando com martelete pneumático. Ela estava lá com martelete, E aí eu falei, deixa eu tentar. Eu sempre fui magro e naquela época eu era mais magro ainda. E eu fui pegar esse martelete. Quando eu fui pegar o martelete, eu não conseguia me controlar. Aí ele falou, olha, não é assim. Lógico, você tem que se segurar com uma certa firmeza, mas você não pode brigar com a máquina. Se você brigar com a máquina, o impacto é muito grande. Então ele estava fazendo exatamente o que está sendo recomendado aqui na NHO. Então, só para além de utilizar o mínimo de força de preensão. Não adianta segurar, porque você leva todo o impacto. Buscar ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas e dor. Então tem que orientar o trabalhador para ele procurar um médico da empresa, se tiver médico da empresa, ou acompanhamento médico nesses casos. Eventuais limitações de proteção das medidas de controle, sua importância e seu uso correto. Então a gente precisa também orientar o trabalhador em relação, olha, isso aqui funciona, mas não é 100%. Por exemplo, aquelas luvas antivibratórias, elas têm uma certa limitação. Elas funcionam dentro de determinadas frequências. Que mais que ele falou? Sua importância e seu uso correto. Como utilizar de forma correta as medidas de controle implantadas. E também orientar os trabalhadores para eles informarem seus superiores
sempre que observar níveis anormais de vibração durante o uso das ferramentas. Então você está usando uma determinada ferramenta, só você, só a pessoa, o usuário, vai perceber quando essa ferramenta começou a vibrar mais. Então está com uma furadeira, uma parafusadeira, você consegue perceber, olha, está aumentando isso aqui, não está normal. Tá? Então essa orientação tem que ser dada para o trabalhador para que ele possa informar ao seu superior. A maioria das orientações aqui são relacionadas a mãos e punhos. Bora ver agora algumas orientações de medidas preventivas para o corpo inteiro. Até agora a gente só está falando de medida preventiva. Depois a gente fala das corretivas. Então, para o corpo inteiro, cuidados e procedimentos necessários para a redução da exposição à vibração, como, por exemplo, adotar velocidades adequadas no uso de veículos, evitar dentro do possível superfícies irregulares, ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e o peso do usuário. Vou comentar um aqui. Superfícies irregulares e velocidade. Imagina que você está numa empilhadeira, passando uma área que tem brocrete. Você vai vibrar muito. Tá? Então, nessa área, a orientação é que você ande bem devagar, para esse impacto ser menor. Cuidados a serem tomados após a exposição, tais como evitar levantar pesos ou fazer movimentos bruscos de torção ou flexão. Então você está numa atividade que era a vibração lá de corpo inteiro. Parou, tua coluna já estava levando porrada. Aí tu vai agora carregar peso, vai torcer, vai flexionar. Então recomendo aqui, não faça isso, essa é a orientação. Informar seus superiores sempre que observar níveis anormais de vibração durante o uso dos veículos ou durante a execução das atividades, ou em plataforma de trabalho. Mesma coisa que a gente tinha lá para mãos e punhos. Só o trabalhador, o operador lá, vai saber quando a máquina está vibrando mais do que o normal. E ele deve informar a empresa. E para finalizar, as medidas de caráter preventivo descritas nesse subitem não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função das particularidades de cada situação. Então, isso aqui é só uma orientação geral, mas se você tiver outras medidas, é recomendável que faça. Tá? Bora agora para as medidas corretivas. Entre as diversas medidas corretivas podem ser citadas, primeiro, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver a substituição de ferramentas e acessórios, a reformulação ou a reorganização de bancadas e pós-trabalhos, a alteração das rotinas dos procedimentos de trabalho, a adequação do tipo de ferramenta, do acessório utilizado e das velocidades operacionais. Então ele está dizendo aqui, vamos mudar o processo. É isso que ele está falando. Então, como medida corretiva, seria uma boa, mas infelizmente nem sempre será possível. Então, a gente vai tentar, mas nem sempre isso é possível. Depois, manutenção das ferramentas, em especial aquelas com eixos excêntricos, de forma a mantê-las em bom estado de conservação. Eixo excêntrico é aquele que eu tenho aqui, alguma coisa girando, por exemplo, só que o eixo não é no meio, ele é excêntrico, é um pouquinho para o lado. E aí, se isso aqui estiver desregulado, percebe que o impacto vai ser maior ainda, vai gerar mais vibração ainda. Então a gente tem que tomar cuidado. Troca de componentes gastos ou defeituosos, tais como discos, rebolos, ponteiras, corrente de cortes, mancais, rolamentos e acoplamentos. Vou tentar dar aqui o exemplo para a ponteira. Naquela época lá que eu trabalhava na construção civil, que tinha um martelete. O martelete, ele vai ter uma ponteira, né, para fazer quebrar lá a pedra, o que seja. Essa ponteira, ela vai desgastando, vai ficando rombuda primeiro, aí tem que amolar ela, e ela também vai desgastando. Às vezes ela fica só uma pontinha. O problema é que a empresa quer que use até o final, porque aquilo é caro. E para o trabalhador também, acaba desgastando mais se ele está usando uma ponteira que não está bem amolada ou que já está só no finalzinho. Então, esse custo-benefício aí, para analisar e para não ter consequência para o trabalhador, também tem que ser verificado. O outro item, redução do tempo de exposição diária. Isso também na teoria é bonito, mas na prática é meio complicado. Se você tem lá um serviço para fazer, dificilmente vão deixar que você faça só parcialmente e aí o resto você conclua no próximo dia. Eu posso tentar com o outro item, né? A alternância de atividades e operações. Então, fazer um revezamento. Se for possível, seria uma boa trocar com outro trabalhador para que aí ele fique exposto, você não fique. Mas dependendo da intensidade, da frequência,
eu vou acabar prejudicando os dois. Essas são orientações corretivas para mãos e punhos. Bora ver agora de corpo inteiro. A adequação de veículos utilizados, especialmente para a adoção de assentos antivibratórios. Então, quem anda de ônibus sabe que o assento dos passageiros não tem nenhuma espécie de amortecimento. E às vezes você voa no ônibus, né? Tanto impacto tem, passando um buraco e tudo mais. Em geral, o assento do motorista, ele tem uma espécie de amortecimento e aí diminui essa vibração. Então, em veículos, isso é extremamente importante. A melhoria das condições e das características do pisos e pavimentos utilizados para a circulação das máquinas e dos veículos. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu tenho um piso todo irregular, a vibração desse trabalhador em relação ao corpo inteiro vai ser muito mais intensa. Então, a gente precisa fazer esse nivelamento, né? Manutenção de veículos e máquinas envolvendo especialmente o sistema de suspensão e amortecimento, assento do operador, calibração de pneus, alinhamento e balanceamento, troca de componentes defeituosos ou desgastados, de forma a mantê-los em bom estado de conservação. Isso aqui é fazer a manutenção do veículo. E isso, por exemplo, eu estou pensando numa empilhadeira, mas eu estou pensando também no veículo, um carro, uma moto da própria empresa. Essa manutenção às vezes é deixada de lado. E a gente tem que colocar isso nas nossas inspeções periódicas e verificar se está sendo feito. E ele fala no final assim, ó, as medidas de caráter corretivo descritas nesse subitem não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função das particularidades de cada situação. Então, você deve complementar com outras medidas preventivas ou corretivas. Isso aí é só uma orientação geral da NHO. Eu tinha esquecido dos livros, aí eu tenho aqui um do lado, eu vou pegar esse aqui mesmo. E esse livro é muito bom. Higiene Industrial, é da editora UOC. Não é um livro em português, é um livro em espanhol, mas é um livro que fala sobre toda a parte de higiene. Ele não é tão aprofundado quanto outros que eu tenho aqui. Por exemplo, esse aqui, Manual de Higiene Industrial da Fundação Mafre, está na segunda edição. Esse aqui é o livro para aprofundamento, também é em espanhol, mas é muito bom. Mas esse aqui, para quem está começando, esse aqui você consegue até na Amazon. Eu já vi na Amazon esse livro aqui. Esse outro que eu mostrei, não. Esse aqui eu comprei correio em uma biblioteca na Espanha. Uma biblioteca não, uma livraria na Espanha. Via correio, solicitei, é caro por causa do frete e tudo mais. Mas esse aqui você consegue na Amazon e ele é um pouco menos caro, então é mais viável. Só para ter uma noção, esse aqui era na faixa de 500, 600 reais. Mas vale a pena, é o livro na área de higiene, tá? Mas recomendo também para quem está começando esse outro de higiene. E aí eu vou colocar na descrição do livro, para poupar vocês do meu espanhol, o nome dos autores e também a editora. Vou colocar dos dois, tá? Dos dois livros. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.